Você acompanha a partir de agora Cuidados Paliativos, com Dr. Samir Salman. Um programa sobre bem-estar e qualidade de vida, sempre com convidados especiais da área da saúde e cultura. Apresentação: Vinícius França. Apoio: Instituto Premier. Estamos começando mais um programa Cuidados Paliativos aqui na Rádio Brasil Atual. Junto comigo, Dr. Samir Salman. Olá, Samir, é um prazer vê-lo de novo. Prazer é meu, Vini. Vamos para mais um programa. E um programa com uma convidada muito especial, que fica muito bonita, sem máscara, porque eu a conheci com máscara. Juliana Dantas, jornalista, locutora e apresentadora do podcast Finitude, com vasta experiência em redações de rádio e TV, também é sócia fundadora da Rádio Guarda-Chuva, e mais uma série de coisas. Juliana, seja bem-vinda. É verdade que você faz uma boa comida tailandesa ou é mentira isso? Essa parte é mentira, tá? Olá, obrigada pelo convite, prazer estar aqui com vocês dois e com os ouvintes e espectadores. Pois é, o que a gente tem é uma pessoa que tem... Eu vou começar com uma história da minha vida que eu nunca esqueci, que me mostra sempre como as coisas têm que ser. Pegava um ônibus, era elétrico, e me levava até a Rádio Manchete, onde eu trabalhava na época, e o motorista uma vez perguntou assim para mim... por que vocês jornalistas estão cheios de opiniões diferentes? Aí eu falei, como é que eu vou explicar para esse cara? Falei, olha, estou aqui sentado no ônibus elétrico. Quem lembra dos ônibus elétricos antigos? Os bancos, logo depois do motorista, eles eram encostados na lateral, eles não eram perpendiculares, eles eram paralelos. Aí eu virei para o motorista e falei assim, olha, me diz o que você está vendo. Ele falou, estou vendo a rua, tem um carro na minha frente, está aqui o medidor de pressão do freio. Eu falei, pois é, eu estou vendo uma janela, tem uma luz azul, tem um negócio escrito CMTC. Que você está sentado numa outra posição. Eu falei, exatamente, cada um tem um ponto de vista diferente. Quando você é jornalista, você tem que olhar e se preocupar com todos os pontos de vista. Juliana Dantas tem a bênção de ser jornalista e também uma pessoa que viveu cuidados paliativos. Então, ela tem, como um satélite, vários pontos de vista nessa mira. Ela tem a visão de quem esteve em vários lados e ainda tem que se preocupar com a isenção de falar sobre essa coisa. É um diferencial ou não é, Samir? Sem dúvida, não. Levando em conta que os cuidados paliativos estão sob os holofotes hoje do grande público, da sociedade, eu acho que a entrevista com a Juliana ela é de uma importância grande, porque ela é capaz, com a autonomia de jornalista, com a autonomia intelectual dela, de fazer um relato pessoal do que são os cuidados paliativos. Eu acho que o testemunhal dela vai ser de suma importância e o poder da informação. Ela vai poder passar de uma maneira, eu acho que até didática, para que os ouvintes entendam o que são cuidados paliativos. Eu aproveito e já passo a bola para ela. Cara, Juliana Dantas, o que são cuidados paliativos? Eu tenho que responder para você, Samir. Primeiro, eu gostaria de alertar os ouvintes que eles aumentaram tudo em 10 vezes, tá? Corta aí para 10% isso aí, porque exageraram, mas muito obrigada pela receptividade. Olha, os cuidados paliativos, coitados, eu costumo dizer, né? Os cuidados paliativos nunca precisaram de ajuda para ser mal interpretados, e eles acabaram de receber muita ajuda para ser mal interpretados, né? Então, já era uma luta explicar a importância, e aí, nos últimos tempos, aí, especialmente com as denúncias contra a Prevent Senior, houve muita confusão, né? Especialmente do meio de saúde, do meio médico, né? Muitas vezes a gente vê algum médico falando informação errada sobre cuidados paliativos e é como se ele tivesse credibilidade, né? Como se ele soubesse o que ele está falando, quando, na verdade, o que a gente vê de bastidor é que o principal preconceito, né, contra cuidados paliativos vem das equipes de saúde. Quantas vezes a gente não ouve, né? Os profissionais paliativistas em algum hospital, algum centro de atendimento, que sabem que outras alas se referem a eles como corredor da morte, né, de maneira pejorativa, de maneira errônea, que prejudica o paciente, prejudica os profissionais, no fim prejudica a sociedade inteira, né? Então,
Os cuidados paliativos, para mim, se eu fosse resumir em uma palavra, seria dignidade. E uma coisa que pouco se fala dentro do espectro dos direitos humanos, né? Geralmente a gente está falando muito de violência em direitos humanos, mas para mim a tradução de direitos humanos em saúde são os cuidados paliativos. Então, acho que é um aspecto muito importante para que todo cidadão saiba de que se trata, saiba que tem direito, não é uma obrigação, é um direito, mas eu duvido que alguém que entenda de fato o que são os cuidados paliativos, se precisar deles, recuse. O cuidado paliativo bem feito, claro, né? Você falou na questão do direito humano, né? O direito é alguma coisa que ele existe, mas a pessoa precisa saber que o direito precisa ser exercido. Nada garante que você tenha esse direito exercido. Do mesmo jeito que você precisa tirar uma carteira do SUS para ser atendido, o cuidado paliativo também é um direito que tem que ser exercido. Quando é que vocês, do outro lado do balcão, não como médica nem como jornalista, mas percebeu que era um direito e que poderia ser usado por você ou pela sua família? Olha, essa história na nossa vida é muito louca, né? Porque a nossa família tem contato com cuidados paliativos desde 2008, 2009. O Samir foi uma das primeiras pessoas que a gente conheceu, junto com a doutora Dalva, a doutora Goretti, doutor Ricardo, muita gente que está aí na vanguarda da prática no Brasil, né? E aí, justamente por esse nosso envolvimento constante, né, com esses paliativistas que são pessoas de fato diferenciadas, né? A gente, como os cuidados paliativos eles valorizam muito a biografia da pessoa, o fato de a gente já ter esse envolvimento fez com que isso também fizesse parte da biografia, né? Então, por exemplo, quando a minha avó materna demandou cuidados paliativos, ela já tinha envolvimento com os cuidados paliativos, não no hospital, mas num almoço, numa roda de samba, ela já estava envolvida com isso, porque a gente teve o privilégio de conhecer os bons paliativistas brasileiros lá atrás. A minha avó e o meu pai morreram em 2018, portanto, 10 anos depois desse primeiro contato. Eles não foram paliados só nessa fase, mas a morte, sim. E foi engraçado, porque mesmo 10 anos de contato depois, na aproximação com a morte deles, eu ainda tinha muitas dúvidas. Só que, ao mesmo tempo, eu fui conseguindo aferir entre o sistema tradicional de saúde e a abordagem de cuidados paliativos, o que fazia bem para esses pacientes, né, minha avó e meu pai, que não necessariamente era farmacológico. Então, o meu pai, ele teve um câncer inicialmente de intestino, que depois se espalhou, e ele chegou a fazer quimioterapia por 1 ano e pouco com um ótimo oncologista, mas ele fazia essa quimioterapia dentro de um hospital tradicional. Ele se internava de 15 em 15 dias e fazia uma quimioterapia de 46 horas seguidas. E ele quase não tinha efeito colateral. Só que meu pai era muito produtivo, gostava de dar palestra, lançar livro, escrever, viajar e tal. E por mais que ele tenha morrido com quase 89 anos, ele trabalhou até os últimos momentos. E aí, quando ele estava lá fazendo a quimioterapia, os problemas dele eram 2. Que ele estava preso lá dentro, então ele não podia fazer as coisas que ele queria fazer, então ele sentia que ele estava perdendo tempo. Não era um enjoo ou uma dor que irritava ele, era que ele estava perdendo tempo de executar quem ele era, né? E, em paralelo a isso, o tratamento que se dá para o idoso no sistema convencional de saúde, mesmo sem intenção de ferir a biografia, muitas vezes ele é, como é que eu vou dizer, reducionista a uma condição de o idoso, né? Então, a enfermeira entrava no quarto falando com meu pai no diminutivo, né? Seu Aldalinho, me dá o dedinho para a gente medir esse destro. E ele ficava maluco. Tinha dia que ele ficava mais bravo, tinha dia que ele ria. Aldalinho é não sei quem, né? Exatamente. Na melhor das hipóteses, né? Porque eu tenho certeza que era a melhor intenção dela, né? Ela queria ser carinhosa. Ela não foi treinada para entender que
não é porque a pessoa é idosa que ela virou uma coisa só, pasteurizada, né? Que vira aquele idoso clichê que a gente vê num filme, uma vovozinha de chale fazendo canja, né? Existem vovozinhas de chale que fazem canja, mas existem múltiplos idosos, né? Como existem múltiplas pessoas. Então, e meu pai ele teve muita dificuldade para aceitar a terminalidade dele, e a gente não entendia muito bem por onde passava essa negação. E ele não queria que as pessoas soubessem muito bem que estágio que estava a doença e tal, nem que ele estava doente. E aí teve um dia, eu estava acompanhando ele na quimioterapia, e aí eu falei, mas por que você não quer que saiba e tal? Aí ele falou assim, eu não quero que achem que eu sou carta fora do baralho. E aí eu me dei conta de que um ser humano altamente produtivo a vida inteira, reconhecido, intelectual, produtivo, etc., ao adentrar na porta, pela porta de um sistema de saúde convencional, ele era homogeneizado e não era reconhecido em suas diferenças. Então, o que conta para ele que ele é carta fora do baralho? Alguém chegar falando no diminutivo com ele, alguém não reconhecer as potências dele, só olhar para uma doença. Não que o oncologista dele fizesse isso, mas o sistema de saúde, né? Uma pessoa que entra no quarto, desde uma faxineira, um enfermeiro, um médico, quem quer que seja, ao passo que, quando ele aceitou finalmente os cuidados paliativos, porque também relutou, quando ele foi para o Hospital Premier, eu destaco duas pessoas muito específicas que fizeram muita diferença na trajetória dele lá. Uma foi a Maria José, que era faxineira, ela não está mais agora no hospital, mas ela nasceu na mesma cidadezinha do meu pai, em Alagoas, em Tanque d'Arca. Então, ela nem trabalhava no andar que ele estava, mas quando ela tinha um tempinho, ela fugia para ir tomar um café com ele, e os dois ficavam falando sobre a cidade, sobre as origens, sobre as pessoas em comum que eles conheciam. E isso fazia muita diferença, porque meu pai era um alagoano orgulhoso, assim, né? Uma pessoa de raiz, tanto é que as cinzas dele a gente jogou em Tanque d'Arca, que é a cidadezinha dele. Então, isso é uma abordagem farmacológica? Isso é uma abordagem médica? Não. Mas ela faz muita parte dos cuidados paliativos e faz muita parte da biografia daquela pessoa. Da mesma maneira, o Lúcio Ferracini, que é psicólogo, meu pai nunca aceitou terapia, psiquiatra a vida inteira, imagina. Só que o Lúcio, quando ele entrou no quarto do meu pai pela primeira vez, ele falou assim, eu estou sabendo que aqui dentro tem um cara que é muito importante para a história da Carolina Maria de Jesus. E meu pai foi o jornalista que publicou a Carolina Maria de Jesus lá nos anos 60. E a conversa começou por aí. E aí, nos últimos 2 meses de vida dele, ele fez terapia. Porque ele se reconheceu no Lúcio. E ele viu que o Lúcio o reconheceu. Então, acaba que isso é cuidado paliativo. Meu pai não sabe que remédio que ele estava recebendo na veia, mas ele sabe o tratamento que ele recebeu. Então, eu sinto que, tanto para quem vai quanto para quem fica, o cuidado paliativo faz muita diferença. Porque o luto da nossa família, por exemplo, eu tenho certeza que ele é mais saudável e mais viável, porque a gente se sentiu respeitado nesse processo, nessa partida. Não que seja fácil, né? Eu falo que a morte ela tem uma dor intrínseca. O que o cuidado paliativo faz é vir aparando as arestas, mas tem um núcleo de dor ali que ninguém tira. É morte, você não quer perder a pessoa, ponto. Mas o que dá para aparar de camada de dor, o cuidado paliativo tira, ao passo que, muitas vezes, no sistema que só olha para o curativo, portanto, só olha para a doença, a gente vê as pessoas com muitas camadas extras de dor, no processo de perda ou no processo de luto, no pós-perda, que são totalmente desnecessárias, né? Quantas pessoas a gente ouve falando, eu lembro da minha mãe que morreu entubada, ela estava roxa, estava inchada, isso eu não quero para mim. Quando a pessoa está fazendo esse raciocínio, ela, sem saber, está fazendo um dos raciocínios possíveis do que é o que o cuidado paliativo sempre faz, de pesar o custo e o benefício das intervenções. E hoje é muito importante a gente dizer que esse custo-benefício não é financeiro, tá? Porque o noticiário, infelizmente, está trazendo aí muitas notícias que envolvem
o peso do custo monetário, mas o que o cuidado paliativo faz é sempre pesar aonde que se avança e aonde que se recua, sempre em prol da qualidade de vida possível e do tempo possível do paciente e também da família, dos parentes, né, que vão ficar por aqui. Samir, sua pergunta, por favor. Não, eu estava aqui refletindo toda a fala da Juliana e acho que uma das coisas que ela falou agora sobre a questão financeira, mas eu aproveito e te pergunto, como é que uma pessoa leiga pode identificar um bom serviço de cuidados paliativos? Eu acho que aí o cuidado paliativo também não está imune de pessoas irresponsáveis, de maus profissionais e de gente que pode estar usando essa proposta médica de uma maneira vil, de uma maneira até a se aproveitar financeiramente. Eu acho que a gente tem que passar para as pessoas como é que eu identifico que eu estou diante de uma equipe genuinamente de cuidados paliativos. A Juliana vai responder isso já já. A gente sai para um rápido intervalo, está na ponta da língua, ela já volta entregando a resposta. Samir deixou uma pergunta no ar para você, Juliana. Como é que você reconhece uma equipe de paliativistas de verdade, além de passar na questão financeira e uma série de outras coisas? Me jogou batata quente, né? Ai, gente, que pena, o sinal caiu. Olha, eu acho que não tem uma resposta única para isso, né? Mas eu acho que a primeira percepção, eu acho que ela é muito subjetiva, mas eu acho que a família sabe quando ela está sendo respeitada. Nesses relatos recentes que a gente tem ouvido aí de denúncias, o que a gente mais percebe é que as decisões não foram decisões compartilhadas. E o cuidado paliativo, ele não é unilateral, a começar pelo fato de que a equipe de saúde, ela não é protagonista, o médico não é protagonista. Quem é protagonista é o paciente e, caso o paciente não esteja podendo responder, a família. Então, se começar com algo que, a gente vai fazer cuidado paliativo, tá? E a pessoa deixa a família lá sem saber o que é, já não é cuidado paliativo. Cuidado paliativo é uma decisão compartilhada e é uma decisão que é tomada caso a família se sinta segura e tenha entendido o que vai ser feito e por que aquilo vai ser feito. Então, vários relatos aí de denúncias que a gente tem visto falam, vão deixar o paciente à própria sorte. Cuidado paliativo não é deixar o paciente à própria sorte, pelo contrário. Cuidado paliativo é quando não há nada mais a se fazer. Pelo contrário, é quando se tem muito a se fazer. Então, essas frases que a gente vê em filme, vê em livro, que são clichês e estão no nosso imaginário, essas frases não passam pelos cuidados paliativos, os sérios, né? E os cuidados paliativos bem feitos, eles são multidisciplinares, né? Que até pela definição da OMS, uma abordagem multidisciplinar que deve ser ofertada a partir do momento do diagnóstico de uma doença ameaçadora de vida. É essa doença terminal? Pode ser, mas não necessariamente. Essa doença crônica? Pode ser, mas não necessariamente. Basta que essa doença ameace a sua vida. Se você se curar dessa doença, excelente. Que bom. Covid é uma doença que ameaça a vida. A OMS recomenda cuidado paliativo para Covid. Se você se curar, excelente, boa vida para você. Mas, naquele momento que você está em sofrimento, não é só a dor física ou uma falta de ar que aparece ali como sintoma. Muitas vezes, eu parto da seguinte pergunta. Se eu te perguntar, Vini, você tem medo de morrer? Mais ou menos. Mas eu pensei sobre a morte, então eu tenho menos medo do que alguma coisa não raciocinada ou não pensada. Você tem medo de sentir dor ou você tem medo de deixar a sua família?
eu tenho medo de deixar minha família. A dor, eu sei que existem remédios que me tiram esse problema. Exato. Então, quando essa pergunta é feita, por exemplo, eu estou dando um exemplo e sua resposta poderia ser qualquer outra, mas nesse caso, por exemplo, a sua dor maior ela vai ser social, ela é uma dor mais familiar do que uma dor física. Eu, por exemplo, tenho muito medo de dor física, eu quero que me garantam que eu não vou sentir dor. Então, a minha demanda ela é um pouco diferente, ela é encaminhada mais para um profissional do que para outro, dentro de uma lógica de cuidados paliativos. Mas existem milhares de dores, né, que os cuidados paliativos chamam de dor total, né, que é você olhar para aquele indivíduo. Então, você não olha para um fígado que tem câncer, você olha para José, para Maria, para Márcia, para Josefa, né? E qual é o problema de Márcia, por exemplo? Então, putz, eu vou deixar meus filhos. Então, você tem que ter ali um manejo de psicologia, talvez de psiquiatria, de assistência social, uma conversa em família, para que essa pessoa tenha uma tranquilidade de como os filhos dela vão ser cuidados. Mas só entrando, de fato, nesse assunto, e por isso muito que eu e o Renan Serviços a gente faz o Finitude, que é para que essas conversas sejam abertas antes de uma condição flagrante de decisão. Porque muitas vezes você chega num hospital, numa situação totalmente adversa, e aí alguém te pergunta, você quer que faça tudo pelo seu pai? Ninguém responde, não, pelo meu pai só 50% já está excelente. 100 para ele não vai precisar. Ninguém fala isso. Só que a pergunta está sendo feita de um jeito errado. Você quer que faça tudo? Por exemplo, se é uma pessoa que já está numa condição próxima à terminalidade ou irreversível, fazer tudo talvez envolva uma reanimação, uma massagem cardíaca. Você está sabendo que essa massagem cardíaca talvez frature 3 ou 4 costelas do seu pai? Essa pergunta ela não foi bem feita pela equipe de saúde. Então, você tem que olhar, de fato, o indivíduo de um jeito completo, por todas as suas dimensões. E quem são os profissionais que podem garantir esse olhar completo? O médico sozinho não faz nada. O médico faz uma parte. E só de o médico descer desse pedestal e se horizontalizar com a equipe já mostra um diferencial dos profissionais paliativistas, né? Então, desce o médico do seu pedestal, se horizontaliza com enfermeiros, técnicos de enfermagem, psicólogos, psiquiatras, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, assistentes sociais, quem quiser tem acesso a atendimento espiritual, não necessariamente religioso, mas espiritual, que é uma outra dimensão, né? Então, quanto mais profissionais houver nessa abordagem, mais completo o ser humano vai se sentir, né, nesse atendimento de dores diversas que não só físicas. Eu acho... Desculpa, Samir, vou interromper, porque aqui tem uma questão muito importante. A Juliana provocou numa pergunta, mas é o motivo real que eu estou aqui. Eu acho que tanto a comunicação como a informação é fundamental. Você pensar, discutir, saber, se envolver nas questões. Ninguém me ensinou o que era morte, eu fui aprendendo no meio do caminho. Eu estou nesse programa para falar para as pessoas, junto com o Samir, com você, com quem tiver, que vida e morte se discute em casa, se ensina de pequeno, se prepara as pessoas para tomar decisões difíceis e encarar os problemas abertamente, porque ninguém ensina a fazer isso, ninguém tem a informação. Você pode maratonar uma série médica e perceber, ele não quer ser ressuscitado, ele não quer ficar ali. Mas quando você tem um paciente com Alzheimer que vai esquecendo as coisas, inclusive de respirar, você fala, vou pôr numa máquina, vou pôr uma sonda, vai mantê-lo vivo por mais 3 anos, ele não tem condição de vida. Então, você tem que tomar decisões difíceis no meio do caminho, que é falar, não quero esse caminho. Né? Esse programa, Cuidados Paliativos, existe para essas pessoas saberem que é um direito, mas não é só a equipe, a família tem que participar. Ela tem que saber, ela tem que discutir. Samir, você está na ponta de quem vive isso todo dia também, não é? Verdade. Eu ouvi na Juliana algumas reflexões. Primeiro, o tabu da morte. Eu penso que se as pessoas colocassem
a morte no horizonte, as suas decisões do cotidiano seriam melhores, né? Acho que o primeiro passo para a cura ou para resolver um problema é reconhecer o problema. Então, a morte é um fato inexorável, é um fato que vai acontecer. Então, as pessoas vivem como... É evidente que ninguém gostaria de estar pensando sobre a morte. Eu sou avô, eu não vou pensar sobre a morte. Por mais certo que ela seja. Agora, esse é um aspecto que eu acho que é importante, que a gente impeça que a morte aconteça escondida nas UTIs. Nós não temos que ter vergonha da morte, nós temos que trazer a morte como um fato da vida. Então, muita gente diz dos cuidados paliativos que são locais para morrer. Ao contrário, são locais para viver enquanto houver vida, e viver com qualidade, sendo respeitado e tudo. Eu acho que um dos aspectos importantes, ouvindo a Juliana, é uma coisa que as pessoas desprezam, mas é o vínculo. Eu acho que o vínculo com o paciente, e aí eu falo vínculo em nome da equipe, ele não se dá de maneira instantânea, não é ligar o plug. Você está decidindo situações que pertencem ao outro, quer dizer, então eu vou entrar eu preciso ter um mínimo de vínculo com esse paciente, e ele sabe como é que se constrói o vínculo. Ele reconhece quem está genuinamente interessado em ajudar, em elaborar decisões, porque nenhuma decisão é fácil. Ela se constrói na medida de você reconhecer a biografia da pessoa, de reconhecer os gostos dela, reconhecer os medos. Os medos, eu tenho um medo terrível da morte, eu pessoalmente. Talvez eu esteja militando nos cuidados paliativos até para aprender. Agora, como é que é isso? O fato de o medo me deixa paralisado e eu não abordo o assunto, aí vou para a tradição popular, não fala nesse assunto, bate 3 vezes na mesa. Quer dizer, a gente nega até na nossa cultura. Antes a palavra câncer era proibida. Você falava, a pessoa tinha câncer, era um negócio. Então, eu aproveito e pergunto para a Juliana, porque é um processo que eu acho que a gente, em relação a essas pessoas que já partiram, você deve lembrar deles sempre, né? Quer dizer, o luto, ele não é uma coisa modular. Você se despediu de alguém que tem uma ligação visceral com você, quer dizer, você deve, em alguns momentos, lembrar do seu pai na praia, no sítio, enfim. É aquela história. E como tem sido o seu luto em relação a essa memória? Você fala que teve um luto menos complicado. Explica melhor para a gente o que é esse menos complicado. Eu falo que eu divido meu coração em 2 partes, metade é estudo sobre cuidado paliativo, metade é estudo sobre luto, mas no fim é a mesma coisa, né? Eu acho o tema luto fascinante, porque, na verdade, ele é a opção de amor que fica pelas pessoas que você perdeu, né? Muita gente usa o termo superar o luto. Eu acho que a gente está um pouco viciado em histórias de superação na sociedade, e não se conjuga superação para o luto. Não, é impossível, não existe superação. Existe lidar, conviver com, processar, mas superar é impossível. Eu não quero superar o meu pai. Eu tenho mais tempo de vida com o meu pai do que sem ele. E ele é intrinsecamente ligado a uma história por razões óbvias. Então, quando a gente tem essa demanda social da superação do luto, a gente está impondo que o outro esqueça, ou que a gente fala, seguir em frente, né? Siga em frente. Eu não quero seguir em frente sozinha, eu quero ir com essa história, com essa bagagem, com essas memórias. E grande parte das minhas memórias com meu pai ou com minha avó são dos momentos de terminalidade. E se esses momentos tivessem sido ruins, ou piores do que são por conta da condição da morte, uma grande parte da minha vida estaria interditada, né? Eu não poderia lembrar dessa fase, ou
não teria condições de lembrar dessa fase. E eu acho que, bom, o Vini falou, né? Eu sempre trabalhei em rádio e televisão a vida inteira. A partir do momento em que eu perco meu pai e minha avó sob cuidados paliativos com dignidade, eu percebo que ali houve um privilégio para a gente. E quando eu olho e eu vejo que eu faço jornalismo, porque eu acredito em informação, eu acredito em equidade, eu acredito, enfim, numa sociedade utopicamente melhor, está cada dia mais difícil acreditar, mas a gente segue, eu percebo que isso não pode ser um privilégio, né? Eu não fico tranquila sabendo que meu pai e minha avó morreram bem e vou dormir. Eu transformei a minha carreira jornalística para falar desse tema, porque eu percebi que cuidado paliativo é mais uma desigualdade brasileira e que, sobretudo, passa pela informação. Então, eu vi muitas pessoas com muito dinheiro desconhecendo absolutamente cuidados paliativos. E, quando a pessoa tem muito dinheiro, ela pode cair sem querer, achando que está fazendo melhor, numa abordagem altamente intervencionista, né? Numa provocação artificial da vida, num excesso de tubos e coisas mecânicas, por achar que só isso está na mesa. E eu acho que conhecer o cuidado paliativo é você colocar todas as cartas na mesa e poder tomar suas decisões, ainda que você diga não para os cuidados paliativos. Mas eu duvido que quem conheça vá dizer não. O olho do Samir brilhou agora. Já sei até que ele tem uma pergunta para fazer, mas ele vai fazer depois dos comerciais. Segura aí, Samir. A gente volta com cuidados paliativos e você pode participar sempre do programa com sua dúvida e sugestão por cuidadospaliativos@gmail.com. Até já. Olha, os do Dr. Samir Salman brilharam, porque a Juliana tocou numa série de coisas que lhes são caras e que estão cada vez mais dentro do coração e fora da mídia. Samir, transforma toda essa ansiedade em pergunta, por favor. A fala dela me levou uma lembrança de algo que o Atul Gawande, autor do livro Mortais, escreveu. Está aqui do meu lado. E ele coloca uma frase muito emblemática no livro, que é assim: para alguém morrer com alguma dignidade aqui nos Estados Unidos, essa pessoa tem que ser pobre. O que ele nos diz com isso? Que enquanto houver uma carteirinha de um plano de saúde que banca e for bom, então a gente traz para a reflexão um assunto muito sério, porque os avanços tecnológicos, os avanços da medicina são inegáveis e têm que ser usados. Agora, eles têm sido usados por uma obstinação terapêutica, e é muito cruel dizer isso, que visa só a mercantilização, só o interesse econômico. Então, é evidente que você fica numa situação... Os cuidados paliativos, eles entram no jogo, por exemplo, eu vou dar um exemplo rapidinho de um caso da mãe de um amigo meu, que, por coincidência, foi a primeira atriz brasileira, uma das primeiras da TV Tupi. Ela tinha escrito a cartas das diretivas antecipadas dela, e o que aconteceu com ela? Que ela não queria ser entubada, nem traqueostomizada, enfim. Aí veio uma vida, ela sofreu um AVC, o filho estava na casa nesse dia, meia-noite pegou ela no colo e levou ela para um pronto-socorro de um grande hospital aqui de São Paulo. Aí, depois de 15 minutos que ele entrega a mãe para a equipe, vem um médico e diz: olha, se não entubar, ela vai morrer. Eu quero perguntar para vocês, qual é o ser humano que, diante desse maniqueísmo, desse reducionismo, vai falar: não entuba? Ou não faz? Aí aconteceu, ele autorizou e me ligou no dia seguinte. Aí veio para cá, nós estubamos. Então, às vezes, o profissional de cuidados paliativos, ele está, entre aspas, o portador da má notícia. Qual que é a má notícia? Que nós vamos morrer. Então, parece que nós que inventamos a morte. Então, do outro lado,
fica o sujeito acenando com uma esperança que, tecnicamente, ele sabe que ela é vã. Aí entra no campo do milagre, aí eu não entro nem nesse assunto. A gente viu o resultado que deu o João de Deus, né? O Brasil assistiu, que curava, que não sei o quê, o milagre, e nós estamos assistindo até agora o que ele andou fazendo. Então, a gente fica, Juliana, nessa situação, e você, como jornalista e uma pesquisadora do assunto, você considera que as pessoas têm problema em aceitar a morte? É um tabu? E quais são o que nós devemos fazer para entabular com a sociedade essa discussão, né? Quais são as atividades? Tem a informação? Tem... eu queria ouvir... Olha, eu acredito muito na mudança social pela informação mesmo, né? Eu acho que só você entrando em contato várias vezes com o mesmo tema, que você vai meio que quebrando uma capa que a gente aprende a ter, né? Porque morrer não é legal, perder pessoas não é legal. A gente já tem que partir daí. Eu não vou prometer para as pessoas que a morte de alguém querido para elas vai ser igual foi a do meu pai, né? E a do meu pai não foi incrível, foi a morte possível. Meu pai ele teve muito mais dificuldade de se desligar do que a minha avó, por exemplo, porque eram pessoas completamente diferentes. Eu falo que os dois eles fizeram o favor de morrer em menos de 3 meses. Aquele primeiro semestre de 2018 foi... E o meu pai ainda morreu no dia do aniversário do meu marido. Eu falo, pai, que deselegância. Uma vida inteira para tomar essa decisão. Tinha que ser agora? Não podia? Vamos negociar? Então, assim, a gente brinca com isso, né? Mas não é igual para todo mundo, não é todo mundo que morre devagar. Existem mortes que são acidentes de carro, existem mortes que são infartos, nunca uma morte é igual a outra. Eu não estou treinada para perder pessoas, né? Não é porque eu já perdi minha avó que eu lidei, já sabia o que eu estava fazendo quando meu pai morreu, ou quando eu perdi alguma outra pessoa querida. Você acha que, pelo fato da gente convidar as pessoas a refletir sobre a morte, a gente pode ser taxado de adoradores da morte, ou que a gente gosta desse assunto? Porque fica essa impressão, né? A gente fala para que refletir sobre a morte é um aprendizado, não é isso? Olha, eu acho que tem esse clichê mesmo, né? A gente no Finitude fala muito, gente, a gente não está dentro de um cemitério usando preto, lendo poesias góticas, nem curto muito em cemitério, embora às vezes eu vá. Mas, assim, eu acho, sinceramente, que principalmente a pandemia, evidenciou que as pessoas têm necessidade de abrir essa conversa. Eu acredito muito no vínculo pela vulnerabilidade, na formação de vínculo pela vulnerabilidade. Então, desde que eu comecei a falar sobre morte, que na verdade é falar sobre vida, né? Eu percebo que as pessoas que eu conheci a partir dali, elas têm muito mais facilidade de se abrir comigo depois que eu conto o que eu faço. Então, elas têm a necessidade, e não porque sou eu, mas porque elas encontraram ali um canal seguro e sem julgamentos para colocar na mesa as histórias que elas têm de perda, ou de medos, ou de adoecimento, de envelhecimento, e que muitas vezes elas não contaram para o melhor amigo, ou alguém do trabalho que divide baia ali do escritório, e que não sabe das histórias dela, porque a morte ela não é bem-vinda socialmente, você não toca nesse assunto no almoço, você não fala dele na mesa de bar, sempre tem alguém batendo na madeira ou falando que você está atraindo. Mas, na verdade, todo mundo tem essa demanda, mas depende, acho que, muito de por onde você vai, né? Se você sair gritando, ai, meu Deus, é um horror, vamos todos morrer, não é isso, é uma experiência humana. E trazendo o que você diz do Atul Gawande, nesse livro do Mortais, o Atul Gawande é um indiano radicado nos Estados Unidos, e ele faz muitas comparações sobre como a gente tem terceirizado a experiência de envelhecimento e morte, né? Então, a gente tira cada vez mais da nossa casa, da nossa família, entrega mais para um médico e para um hospital. E hospitaliza uma experiência que é humana. Então, por que eu sou jornalista e estou falando disso? Porque eu sou um ser humano.
Por que que a Luciana Dadalto, que é uma mega blaster pesquisadora bioeticista, que é advogada, não tem formação em saúde, está falando disso? Porque é uma experiência humana. E a gente precisa olhar para isso pelas múltiplas facetas que temos. Então, eu acho que cada um, quem está ouvindo, assistindo agora, que puder abrir essa conversa, minimamente que seja, e não é uma DR, né? Olá, precisamos falar sobre morte. Não é isso. Mas é assim, olha, o meu limite de vida é, se um dia eu não puder mais comer a minha lasanha, para mim não é mais vida. Pô, você vai entender que essa pessoa, se um dia ela ficar com suporte artificial de alimentação, aquilo está desrespeitando o limite de dignidade dela. Então, quando a gente calibra um pouco melhor o ouvido e o olhar, a gente começa a entender quais são os limites de dignidade das pessoas que a gente ama. Mas quanto mais abertamente a gente puder falar sobre isso, mais a gente vai conseguir ser respeitado e respeitar quem a gente ama e entender que tem um momento que não é que vai morrer, mas como vai morrer. E considerando que vamos todos morrer, como vamos? E no Brasil a gente morre muito mal, infelizmente. Olha, tem um aspecto muito brasileiro e muito mundial da espécie humana que é: quero tomar uma pílula para resolver o meu problema. Ah, eu quero. Né? Vou pôr a criança na escola, porque a escola vai dar a ela formação e educação, e eu não tenho mais essa responsabilidade, eu tenho que trabalhar demais. Eu tenho um problema em Brasília que eu queria muito tomar uma pílula que resolvesse. Tem? Tem, mas é só o ano que vem. Mas tudo bem, fica tranquila que a média vai chegar. Agora, a morte é uma coisa muito simples, gente. Como a gente está discutindo aqui, você está ouvindo esse programa, um dia você vai morrer, não sei quando nem como. E nem desejo, mas vai. Não sei nem como é o outro lado, não quero discutir, eu só quero falar que existe tanta coisa a ser conversada, discutida e feita antes da morte, que é fundamental para quem continuar vivo ficar bem. E para quem desencarnar, eu sou um kardecista, encaro isso dessa forma, faça isso o mais suavemente possível. Todo mundo vai passar por isso. Agora, não tem pílula, não tem escola que dê educação no lugar da família, e não tem hospital que resolva a vida sem a participação da família. Aí fica maluco, né, Júlia? Eu acho que tem muito isso de você aceitar essa condição intrínseca mesmo, né? Porque eu converso com muitas pessoas que são mais velhas e elas falam que perguntam para ela: é bom envelhecer? Aí elas respondem: do contrário, eu teria morrido antes. Então, temos aí essas duas opções. Vamos escolher, né, de repente. Então, eu acho que quando a gente aceita a nossa finitude, a gente começa a viver melhor. E é uma aceitação real, não é uma aceitação de a morte é a única certeza que a gente tem. Vamos falar da novela? Vamos falar do jogo? Vamos falar... Não, é conseguir traçar o que faz diferença na minha vida, as coisas que eu quero com certeza fazer, e se planejar para isso. Então, se eu estou com 33 anos agora, e eu tenho uma viagem que com certeza eu quero fazer na vida, eu vou deixar só para minha aposentadoria, que inclusive nunca vai acontecer, não faz sentido. Talvez eu morra antes. É super possível que eu morra antes. Então, é calibrar. Acho que o cuidado paliativo traz isso para calibragem, e eu acho que a própria finitude, a morte, ela é muitas coisas, incluindo oportunidade. Porque a gente olha para ela e fala, ok, o que é importante para mim? Você limpa tudo que você, às vezes, está dando muita importância e, no fim, não é o suco de importância da tua vida, e vai se guiando por essa meia dúzia de coisas, na verdade, que é importante. Não é tanta coisa. São poucas coisas. Então, a gente se calibra pela finitude, né? Dizem os estudiosos da filosofia que a gente passou a negar a morte, ou querer controlar a morte, no mito de transformar chumbo em ouro, no século XVI, XVII. E aí as ciências, todas as ciências, inclusive as ciências médicas, deixam de se servir da natureza para dominar a natureza. Então, o ser humano, na sua onipotência, ele quer dominar a morte. Ele quer brincar de Deus, ele quer brincar de... Então, há um elemento que vem para a nossa sociedade. Você estava falando
A nossa sociedade quer abolir a tristeza. A tristeza não existe mais. Ou ela vira depressão, ou PMD, ou bipolar, quer dizer... Então, a melancolia, a tristeza foram abolidas, quer dizer, a pessoa não pode estar melancólica e refletir. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, né? Supera. É a sociedade do Prozac, né? Vamos, e tudo tem jeito, né? Então, eu acho que eu gostei muito da sua fala inicial, quando você trouxe o tema da equidade, e o cuidado paliativo é mais um elemento que reforça o quanto a nossa sociedade é desigual, né? Não acho que o tema da organização do Dia Mundial dos Cuidados Paliativos foi equidade, acesso de cuidados paliativos para todos, mas é acesso de qualidade de vida para todos, né? Nós temos o cuidado paliativo é uma parte disso. Agora, toda vez que eu te ouço, eu aprendo muito e você traz reflexões. É um absurdo eu ter que ouvir isso, né? Não, mas é verdade, é verdade. Miri, me salva. Desculpa, frase de Pequeno Príncipe. Você é responsável pelo que cativa, minha filha. Mas é verdade, ela traz reflexões, porque a gente vai num processo de evolução, ouvindo um ao outro. Agora, esse momento que a gente está vivendo no Brasil, e você tem atuado no front, vamos dizer assim, você tem defendido os cuidados paliativos enquanto jornalista, enquanto cidadã, eu acho que você acha que, de alguma maneira, isso foi bom para o cuidado paliativo, olhando para a perspectiva que a gente está discutindo mais os cuidados paliativos? Sabe aquela coisa? Aconteceu aquela tragédia, aquela besteira, mas não é uma maneira também da gente trazer esse assunto para a pauta? Eu acho que é uma oportunidade para quem faz cuidado paliativo corretamente, falar, opa, não é isso. Tanto que estamos aqui, estamos presentes, enfim. Você acha que há esse viés benéfico? Eu sei que você se irrita, que você fica brava, mas tem esse lado bom da história ou não? Para um pouquinho, segura um pouquinho. Depois, farol vermelho, ela responde a pergunta do Samir. Para um pouquinho. Voltamos agora com o programa Cuidados Paliativos aqui na Rádio Brasil Atual. Juliano, você teve tempo de respirar e juntar o seu lado jornalista com o seu lado brasileiro, tá? Misturar tudo numa coqueteleira, apresente a resposta, por favor. Vocês querem meu lado pessimista ou meu lado otimista? Faz o seguinte, otimista. Dá o otimista e depois você fala. Te avisei, não te disse. Olha, sim, eu acho que acho que a gente estar discutindo mais cuidados paliativos é um efeito colateral da desinformação que foi amplamente ofertada. Não acho que tenha sido bom que isso aconteceu. Se eu pudesse escolher, eu preferia que isso não tivesse acontecido, mas eu acho que ocupar esses espaços de fala responsável é o que a gente tem para fazer agora, né? É o que a gente está fazendo aqui. E é o que muitos veículos sérios de comunicação estão fazendo, né? Os que buscaram se informar. Outros continuam reproduzindo falas tipo cuidados paliativos são eutanásia, que é a fala típica de quem não entende nem de cuidados paliativos, nem de eutanásia, nem de jornalismo, enfim, muitas coisas. Então, isso a gente viu em grandes emissoras de televisão. Então, eu acho que daqui de onde eu estou, é muito fácil falar que é positivo, porque eu sou comunicadora, então quanto mais a gente tocar num assunto, melhor. Tá bom. Só que eu fico me colocando no lugar de uma equipe multidisciplinar, hoje, precisando abordar uma família, explicando que o recomendável são os cuidados paliativos. Eu acho que já era uma comunicação muito difícil, existem muitas técnicas de abordagem, de comunicação de más notícias, que os profissionais mais dedicados têm dificuldade, porque cada família é uma, cada decisão é uma, cada paciente é um, e agora eles têm uma camada a mais de desafio nessa abordagem. Então, eu desejo sorte para quem está precisando passar por isso. Eu acho que é um momento, sim, de reforçar esse posicionamento, mas
eu acho que é importante que a sociedade saiba que comunicar errado, especialmente em saúde, tem impactos reais na vida das pessoas. Talvez algum paciente hoje já tenha recusado cuidados paliativos, mesmo que fosse beneficiado por eles, por ter ouvido informações erradas. Então, é muito sério a comunicação, e a comunicação em saúde, sobretudo. Então, é importante que a gente se alinhe, né, para que as pessoas, a sociedade como um todo, saiba dos próprios direitos, dos próprios deveres, das próprias obrigações, do que não é obrigado, enfim. É Tem verdade. algumas frases históricas que marcam a história do mundo. Eu vou repetir algumas. Que pena que o mundo conheceu a força do átomo pela explosão da bomba atômica. Você tem o raio-x, você tem radiação de alimento, tem uma série de outras coisas boas que vêm com isso. Que pena que a gente discute como é que vai ser a Terceira Guerra Mundial sem saber direito, mas a quarta é com arco e flecha, como disse o Einstein. Que pena que a gente tem que montar uma sociedade baseada em cotas, porque mulheres e negros ainda não têm os direitos garantidos. Que pena tanta coisa no mundo. Que pena que o brasileiro ainda não sabe o que o SUS pode fazer por ele nos cuidados paliativos. A grande força é a própria força do SUS. Que pena que a gente não teve tempo antes de discutir isso. Samir, você imaginou um programa de cuidados paliativos? Juliana trabalha com isso. Existe a necessidade de informação das pessoas. Você acha que esse programa está cumprindo isso, Samir? Acho que sim, acho que concordo com o que a Juliana falou, e ela abordou uma questão muito sensível. Realmente, o nosso trabalho sofre algumas repercussões no sentido da aceitação, fica um pouco mais complicado. Isso, eu sou testemunha que aconteceu já nas 2 últimas semanas, tipo 3 famílias se recusaram aos cuidados paliativos como efeito desse dano colateral, dessa má informação. O que é lamentável que isso tenha acontecido no Senado, né? Quer dizer, quando você imagina o legislador, ele tem a obrigação de falar com responsabilidade. Ele não pode atacar uma prática que é desenvolvida nos principais países do mundo, que, diferente do significado da palavra, o cuidado paliativo é uma medicina de alta tecnologia, e a gente não pode confundir que alta tecnologia são só equipamentos, e a alta tecnologia é essa capacidade multidisciplinar de tentar acolher o ser humano nesse desenlace, tentar, porque a gente não consegue, porque é muito fácil falar, mas não sendo o paciente. Eu acho que eu cada vez mais, eu tive a oportunidade de conviver com o Audálio Dantas, e eu posso te garantir que ele não falava no assunto, manteve toda, e a gente respeitou isso. Tanto que um dia antes dele morrer, a gente almoçou juntos uma feijoada. Que, para mim, a meu juízo, é assim que eu quero morrer. Pleno, altivo, até o último momento. Então, é uma pena, mas eu ainda acho que a gente está vendo a Juliana dando entrevista, a gente está sendo procurado. Eu acho que é uma maneira de trazer isso à baila. Ela fala, olha, é diferente do que vocês pensam. Isso é um direito... Onde tem cuidado paliativo? Onde tem cidadania e direito humano? Basta ver a lista dos países. Então, ao mesmo tempo que dificulta, também traz o outro lado de esclarecimento, né? Porque as pessoas sabem, elas começam a ter a oportunidade de comparar o que acontece, mesmo que não seja com o familiar dela direto, teve algum conhecido. O que é vida mantida artificialmente? Quer dizer, é para resgatar remorso? É para quê? Quer dizer, então, quando a gente fala sobre a morte, então seja melhor a partir de hoje com seus familiares. Se você tem alguma avó, algum avô, alguma mãe, vá lá e curta ele. Não deixa para ter um ataque histérico no momento da notícia. Já saiba desde já que todos nós vamos morrer. Porque o que eu vejo é um espetáculo de arrependimentos
que naturalmente todos nós temos. Eu cuidei da minha mãe aqui e é evidente que vem um remorso, mas aí é a vida como ela é, como dizia o Nelson Rodrigues. Não, e o remorso e o ataque histérico fazem parte, está tudo certo, mas os tenha pelas razões certas. Eu acho que o primeiro sentimento que a gente tem é de não aceitação. É o primeiro passo. Eu iria aceitar a morte da minha mãe naturalmente? Não. Mas quando você tem elementos e referenciais e tem apoio de uma equipe que sabe chegar, sabe conversar, quer dizer, você não pode, por causa do protocolo do hospital, ir entrevistar um paciente e o cara está triste, misantropo naquele dia, não, o senhor tem que responder, é inquérito. Então, vamos virar a delegacia. Pô. Quer dizer, esses tempos das coisas é o quê? Eu observar, como a Juliana bem disse, quem é o protagonista da festa? É ele. Quer dizer, ele vai ter, ao tempo dele, elaborar e a família ao lado dele, apoiando ele, sabe, nessas decisões. Agora, não é fácil, é triste, o luto é para sempre, é infinito, não tem. Agora. E ele começa mesmo antes da morte, né? Principalmente nessas situações de adoecimento, você já passa pelo processo de um luto antecipatório, né? Agora, é uma sorte dos cuidados paliativos ter essa menina defendendo os cuidados paliativos com a técnica de uma jornalista capaz de traduzir para o público o que são cuidados paliativos. Eu acho que o programa se justifica, sim. Ele foi pensado muito antes dessa crise toda, por conta que eu entendo pessoalmente que o diálogo com a sociedade é o principal diálogo que tem que existir. E trazer as pessoas para perto. É assim, é assado. Porque o que as pessoas têm como referência? Só a obstinação terapêutica, as UTIs, não sei o quê. Não, tem uma contrapartida, tem um contrapeso para isso, né? E, às vezes, por incrível que pareça, os cuidados paliativos, eles aumentam o tempo de vida. Eu falo isso como uma percepção. Nós estamos elaborando um projeto para mostrar como as pessoas vivem mais e melhor. Porque fica no imaginário das pessoas, vai para a UTI, vai. Às vezes, uma intervenção ela vai causar mais mal do que bem, ponto. Sim. E aí não tem coragem de se discutir. Agora, eu passo a bola para a Juliana, provocando ela mais uma vez. Fala o que tem no seu coração, o que você tem sofrido esses últimos tempos. Põe para fora. O microfone é seu agora. 3 minutos para escancarar, Juliana. Vamos lá. Eu roubei essa frase do Vini, porque ele sempre faz isso, eu sacaneei ele agora. Eu praticamente chorei sangue aí nas últimas semanas. Mas eu acho que é isso. Acho que cuidado paliativo é resistência. A gente está sendo obrigado a ser resistente em tantos aspectos, né, no Brasil. Sobreviver já é uma resistência, né? Mas eu acho que cuidado paliativo ele nasce como resistente, no Brasil, sobretudo, né? Se você olhar para os bons profissionais de cuidados paliativos, os precursores de cuidados paliativos aqui no Brasil, são todos resistentes, são todas pessoas que, para usar aí um linguajar médico ruim, foram desenganadas muitas vezes, né, em instituições ou conservadoras, ou desinformadas, ou muito tradicionais. E quando você encontrar, quem estiver ouvindo a gente, encontrou um profissional de cuidado paliativo na tua frente, saiba que ele já passou por muitas adversidades para se provar onde ele está hoje, né? Porque o paliativista é quase um patinho feio, às vezes, dentro de um hospital, né? Cuidado paliativo virou palavrão nos últimos tempos, só que é uma pessoa que, se ela está sobrevivendo dentro de um ambiente tão hostil, mesmo dentro do meio médico, e vamos lembrar que um dos senadores que profanou os cuidados paliativos na CPI é médico, né? E o outro que tentou salvar, que é o senador Humberto Costa, também é médico, que foi bom, mas infelizmente foi pouco ouvido.
encontre o profissional paliativista como um resistente, é uma pessoa que está batalhando para conseguir fazer um bom trabalho em prol de uma pessoa que talvez tenha pouco tempo de vida, ou talvez tenha mais tempo de vida por ter cruzado o caminho de um paliativista. Então, eu sempre faço questão de frisar meu máximo respeito pelas equipes de saúde e por todos, não só pelos médicos, né? Por toda a equipe multidisciplinar que envolve um bom serviço de cuidado paliativo. Então, enfim, eu acho que a sociedade só tem a agradecer, mesmo ainda que nem todo mundo saiba que precisa agradecer a um profissional paliativista. Tá vendo? Jornalista sabe de cuidados paliativos e sabe que são 3 minutos. Obrigado, Juliana. Você é maravilhosa. Doutor Samir Salmon, um prazer mais uma vez. Juliana Dantas, jornalista, locutora e apresentadora do podcast Finitude, com vasta experiência em redações de rádio e TV, também sócia fundadora da Rádio Guarda-Chuva. Obrigado por tudo, Juliana. Um grande abraço. Muito obrigada pelo convite, adoro conversar com vocês. E quem quiser continuar a conversa, o Finitude no Instagram é Finitude Podcast. A gente tem episódios novos toda terça-feira no seu tocador de podcasts favorito. Obrigada. Semana que vem tem mais. Um abraço, Samir. Beijo, beijo. Beijo, Ju. Até mais. Obrigada. Você acompanhou Cuidados Paliativos, com o Dr. Samir Salmon. Um programa sobre bem-estar e qualidade de vida, sempre com convidados especiais da área da saúde e cultura. Apresentação: Vinícius França. Apoio: Instituto Premier.